Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Nós já falamos sobre isso e vamos falar de novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. E diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo, guarde bem essa palavra, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus e com sinceridade da parte do próprio Deus. Vamos orar? Deus que quer que entendamos a verdade, nós te adoramos, Senhor. E pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Olha esses irmãos que estão aqui, os que nos assistirão pelo YouTube. Desperta o espírito de todos. O grande despertador do espírito é a palavra da verdade. Assim, abra o nosso entendimento, pela fé oramos em nome de Jesus. Amém. Eu trabalhei 25 anos naquele Banco Banespa, né? Passei uma vida toda dentro daquele prédio, lá na Praça do Patriarca, centro da cidade de São Paulo, naquele prédio da Torre. Eu vivi 25 anos ali dentro. E no subsolo daquele edifício existe um cofre forte. Então ele tem uma porta mais ou menos de uns 2 metros de altura e a circunferência assim, 2 metros. E nós íamos sempre lá, depois do movimento do dia, levar os numerários lá. Ali estava concentrada sempre uma grande quantidade de dinheiro. Quantas vezes eu entrei lá e tinha salas cheias de cédulas que você não pode nem imaginar o quanto tinha ali de dinheiro. Eu vi isso durante muitos anos na minha vida. Aquilo era feito tudo de aço, eles passavam vaselina constantemente naquelas portas todas para aquilo não pegar ferrugem nenhum. E essa porta de circunferência de 2 metros, saía dela umas travas assim, ó, que quando aquilo fechasse e travasse dentro das paredes de aço, aquilo ninguém entrava, podia estourar uma bomba ali. Ali era o cofre forte. E eu vi isso durante anos, né, na minha vida, que eu vivi 25 anos enfiado dentro daquele prédio lá. Agora, quando Paulo fala isso, graças, porém, a Deus, Paulo tem uma revelação, uma compreensão profunda daquilo que ele vai relatar depois. Graças, porém, a Deus. Dá para entender que o coração do apóstolo se enche de alegria, ele tem uma visão profunda do que ele vai falar. E ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo, dentro de uma situação, Deus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar uma fragrância, um perfume do seu conhecimento. Então, justamente este é o quadro. Ali dentro do cofre se guardava a riqueza do banco, os depósitos, muito dinheiro que você não pode nem imaginar. Quando ele fala em Cristo, nós estamos em Cristo. É justamente uma imagem assim, é como se Deus, em Colossenses 1, 13 e 14 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e lá nesse reino eu tenho redenção. É como se Deus, a pessoa que crê em Cristo de verdade é salva, foi
liberta do império das trevas, transportada para um reino, para uma outra dimensão. É a mesma coisa que pôr a pessoa dentro de um cofre forte, onde nada tem acesso. Ali dentro está a riqueza de Deus. E nada pode penetrar e nada pode atingir. Você pode ver que o Novo Testamento é cheio dessas expressões, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós vamos ver várias delas. Dá a entender que Deus nos libertou do império das trevas. Por isso eu sempre falo, e esta afirmação eu faço. Todo crente verdadeiro é liberto do império das trevas, já foi. Não precisa de culto de libertação, não precisa de imposição de mão para ser liberto, não precisa de unção com óleo para ser liberto. Ele não precisa de nada desse falso evangelho, por quê? Porque ele já foi liberto pelo Senhor Jesus, libertado por completo do império das trevas. E postos em Cristo como se fosse um grande cofre forte, impenetrável e indestrutível. E Deus tampa e nos guarda ali. Você entende isso ou não? Então, ser uma pessoa salva, ser alguém que compreende o Evangelho, ser alguém que é filho de Deus, isso é uma grandeza extraordinária. Nós estamos dentro de um mundo, de um cofre chamado em Cristo. Impenetrável, indestrutível. E ninguém pode tocar ali dentro, não tem nem condições de entrar. Isso já aconteceu. Por isso eu afirmo, crente não perde salvação. Crente não tem medo de macumba, de olho gordo, de inveja, de feitiçaria. Crente não precisa de culto de libertação. Não tem medo de nada dessas coisas, porque ele já viu na palavra de Deus que ele é guardado pelo poder de Deus. Você já viu isso ou não? Então Paulo fala, graças porém a Deus, nós estamos nesse cofre, que em Cristo, que é o cofre forte de Deus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Então aconteça o que acontecer na sua vida, presta atenção. O crente está sujeito a pegar uma enfermidade, tá? Ele está sujeito a perder o emprego nesse Brasil que estamos vivendo hoje, tá? Ele está sujeito a uma série de coisas, a pegar um resfriado. Porque se prega o evangelho é o seguinte, se eu sou crente, eu tenho que ser rico, eu tenho que ter todo o dinheiro, tenho que ser o cabeça, não cauda, e a igreja fica despreparada para as dificuldades que todos nós enfrentamos nessa vida. Então todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Ficar resfriado, dar uma dor de barriga, ficar desempregado, e não é maldição, não é o diabo que pôs a mão, que nem eles pregam por aí. Não, eu estou vivendo numa sociedade corrompida. Estou sujeito a sofrer consequências da sociedade. Se o feijão e arroz aumentaram, não aumenta por crente também? Ou só para ele não aumenta? Se o imposto aumentou, não aumenta para você também? Não, você é filho de Deus, não tinha que aumentar. Mas você está numa sociedade sujeita às coisas que acontecem na sociedade. Está claro isso? Mas aconteça o que acontecer, presta atenção. Se você está nesse cofre, se você está em Cristo, e está, Deus sempre vai te conduzir em triunfo, seja em toda e qualquer situação. Ser conduzido em triunfo não quer dizer que eu nunca terei um problema. Quer dizer que eu vou ter problema, mas pela fé que eu tenho no Evangelho, eu vou triunfar. Eu posso ter dias difíceis para enfrentar. Posso ter situações duras de enfrentar, mas eu estou em Cristo. Deus vai pegar tudo isso que eu estou enfrentando, a dificuldade, a luta, e vai me levar em triunfo. Você acredita nisso ou não? Vai me levar em triunfo, porque eu estou no cofre, eu estou em Cristo, e Ele sempre vai me conduzir em triunfo. Por isso que você tem que estar preparado para dias que tudo é fácil, e dias que tudo são contrário e difícil. Você está sendo treinado na sua fé. Você tem que se preparar para o dia de abundância e se alegrar, mas tem que estar preparado para o dia de escassez, porque a abundância vem e a escassez também vem na vida de todos. Você tem que estar treinado para ter muito e treinado para ter pouco. Treinado a viver com muito se vier uma crise,
treinado a viver com pouco, sem blasfemar, sem reclamar, sem ficar murmurando, sem ficar reclamando. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, fui transportado e posto lá, Deus vai me conduzir em triunfo, vai me levar a triunfo. Deus, não é o meu esforço que vai me levar ao triunfo. Não é o meu jejum, meu sacrifício, meu desespero, a campanha da vitória. Isso aí leva você à ilusão. Eu estou em Cristo e Deus é que vai me levar. É Ele que me leva. Vai me levar ao triunfo. Por isso não tente mudar as coisas por desespero. Não fique mudando a tua vida cheia de pensamento atrapalhado. Vou mudar para cá, vou fazer isso, fazer aquilo, não vou mais, vou. Sabe, pessoa que tem procedimento assim não entende nada da fé. Está dormindo, está num conflito interior muito grande. Fique em Deus, porque Deus em Cristo sempre vai te levar aonde? Em triunfo. Está bem claro isso? Agora, pastor, como é que eu entro no cofre? Como é que eu entro nessa dimensão? Como é que Deus me põe lá dentro e me mantém guardado pelo seu poder? Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler só o versículo 15. Que diz assim: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teris, contudo, muitos pais. Agora presta atenção em que Paulo vai falar. Presta atenção e entenda. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei. Gerei aonde, hein? Dentro do cofre, dentro dessa dimensão. O que Paulo está dizendo? Que Paulo foi aos Coríntios e ensinou o Evangelho para eles. Ensinou o Evangelho. Evangelho não é Velho Testamento. Evangelho começa depois da cruz, selado com o sangue de Jesus. Eu tenho que entender isso. Então Paulo foi lá, pregou o Evangelho para eles e gerou eles nessa dimensão, gerou eles em Cristo. É como uma gestação, uma mulher que está grávida, ela está grávida, a criança está lá. Tem 9 meses que ela vai estar naquela gravidez, sendo preparada, gerando aquela criança, até que chega o tempo que ela vai estar madura. E ela vai nascer. Então o que é gerar uma pessoa em Cristo? Como que ela é gerada em Cristo? É através do conhecimento do Evangelho. Então se você for para a Velha Aliança, você não vai encontrar esses termos lá. A lei não gerava ninguém em Cristo. Mas Paulo diz que gerou os coríntios no Evangelho, nessa dimensão. Gerou eles lá através do quê? Da pregação do Evangelho. Então o Evangelho é que me gera em Cristo. Então eu vou ouvindo o Evangelho sobre a graça de Deus. Eu vou aprendendo sobre redenção, justificação, reconciliação, selado com o Espírito Santo, Filho de Deus, herdeiro de Deus. Eu vou aprendendo sobre a graça de Deus. Deus vai me gerando em Cristo, me gerando em Cristo. Eu tenho a entrada em Cristo no cofre, pelo Evangelho. Portanto, quem não entendeu o Evangelho ainda, ele não sabe nem o que é estar em Cristo. Ele está cheio de conflito na sua mente e no seu coração. Então, como é que Paulo gerou os coríntios em Cristo? Através do Evangelho da graça de Deus. É só isso, presta atenção. Eu posso contar para você a história de José, bonita, né? José foi vendido e ficou escravo. Aí no Egito ele foi o segundo homem, mandou o pai e a família toda descer lá, e ele prosperou. Mas isso aí não te gera em Cristo, isso é velha aliança. Não te gera em Cristo. Posso te contar a linda história. E Elias fez cair fogo do céu e matou os profetas. Tudo é lindo, mas não gera. Não me gera em Cristo, não é nova aliança. A nova aliança é aquilo que Paulo pregava, é isso que me gera em Cristo. Não tem nem essa expressão em Cristo no Velho Testamento, não tem. Um pouquinho mais para frente, Efésios capítulo 2, você está em Coríntios, vai ali para frente, Efésios capítulo 2. Versículo 10, só o versículo 10. Pois somos feitura dele, depois de ele falar que pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí Paulo fala no versículo 10: pois somos feitura dele. Nós somos feitos por ele, olha lá, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que Paulo está dizendo? Que nós somos feituras de Deus, nós somos criados em Cristo, criados nessa dimensão. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que são essas boas obras? As obras de antemão preparadas, obras que já foram realizadas. Quais são essas obras? A obra da redenção, a obra da justificação, a obra que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Então nós somos gerados em Cristo, gerados no cofre, para viver nestas boas obras que Cristo já fez por nós, já está preparada de antemão para que a gente ande nela. Então eu tenho que andar na justificação, andar na redenção, andar na reconciliação, andar na filiação. É isso que viver pela fé. Viver pela fé é andar vivendo o Evangelho, dentro do Evangelho. Então nós somos gerados, criados em Cristo para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora vamos lá, volta lá para Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, vamos folhear muito a palavra de Deus. Versículo 17. Que está escrito, só vou ler o 17. E assim, se alguém está onde? Ela em Cristo, no cofre, é a nova criação, é aquele que foi gerado pelo Evangelho, é aquele que está em Cristo, que foi criado por Deus, gerado em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já se passaram, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, se eu estou no cofre, fui gerado pelo Evangelho. O que é ser gerado pelo Evangelho? Eu vou dar um exemplo simples, que eu ouço isso constantemente. A pessoa já era evangélica, estava na igreja, já fazia um montão de coisa. Aí um dia ela entende o Evangelho da graça de Deus. Parece que ela entra numa nova dimensão, acontece algo dentro dela, nossa, aconteceu algo diferente, eu estou enxergando que nunca enxerguei. Aí ela fala, ai pastor, desde o dia que eu comecei a ouvir sobre o Evangelho da Graça, parece que eu nasci de novo. Não parece, nasceu, foi gerado. Foi gerado. Vocês estão entendendo ou não? Ela sai da religiosidade e entra em Cristo. É uma nova criação. Ela podia estar 20 anos dentro da igreja, mas quando o Evangelho se revela aqui, ela acorda de um sono, ela nem sabia, e ela acorda, começa a enxergar coisas e ver coisas que não entendia e não tinha visto ainda. Em contrapartida, quando ela volta para aquele velho ensino que ela estava, não dá mais para viver ali. Não dá mais, aquilo ali é escravidão. Ela descobre por si mesma que aquilo é escravidão. Então aqueles que estão em Cristo, lá dentro, no cofre, onde Deus nos pôs ali, no reino do Filho do seu amor, são uma nova criação. E as coisas velhas é o seu passado, a sua fé errada, os seus costumes, a sua religião, tudo que é passado, seja lá quem for. Suponhamos que você tenha sido uma pessoa ruim, pecadora. Agora você não... acabou, tudo isso se passou na sua vida. Você não é mais aquele pecador, não é mais aquela pessoa ruim. Todas as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo, de dentro para fora. Por isso que evangelho não é só mudar de roupa e não mudar o coração. A mudança vem de dentro para fora. De dentro para fora, é o contrário. Agora vamos descobrindo o que eu encontro lá dentro do cofre. Quais as riquezas que tem lá, onde Deus me pôs. Então vamos lá, Romanos capítulo 1. Volta um pouquinho, Romanos. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, não é 1. Desculpe, é 8. Então entenda isso, olha, entenda, isso está aqui diante dos nossos olhos. Entenda isso, o que está escrito lá? Agora.
Agora, pois, nenhuma condenação existe, ou há, do verbo existir, haver, para os que estão aonde? O que eu encontro dentro do cofre? Em Cristo, o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro? Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, lá dentro. Não há mais condenação. Cristo quitou a minha dívida na cruz do Calvário. Me libertou do império das trevas. Me pôs no reino do Filho do seu amor. Tudo que eu devia foi pago na cruz. Está tudo pago, perdoado. Me tornei filho de Deus. Então agora que eu estou em Cristo, estou lá. Nenhuma condenação existe. Ah, pastor, mas quer dizer, se eu perder a paciência, eu não vou perder a salvação? Não, não vai. Quer dizer, pastor, se eu não for da vigília da meia-noite, da vitória, eu não vou perder a salvação? Não vai. Acho que você vai estar mais salvo se não ir. Quer dizer, pastor, se eu não... A irmã vai dizer assim, ela vem com o cabelo até aqui, ó. Quer dizer, pastor, se eu cortar a pontinha do cabelo, eu não sou Jezabel, não vou para o inferno? Não, isso é a religião que te puseram na cabeça. Pastor, quer dizer que... não devia falar isso, depois vocês não dão mais oferta na igreja. Mas vou falar, vai, pouco, estou nem aí. Quer dizer, pastor, se eu não der o dízimo, eu não sou ladrão, não vou para o inferno? Não. Não. Isso é a religião que escraviza, que oprime a cabeça das pessoas, que oprime, torna todo mundo escravo. Não. Não digo que você não deve fazer nada errado. Tudo que você fizer errado na sua vida, você vai colher o fruto. Você pode estar passando por problema hoje, porque lá no passado você fez um monte de coisa errada. Isso marcou a tua vida. Vai colher. Pastor, eu sou crente, eu sou de Deus. Faz um monte de... Seja mentiroso, faça tudo errado e você vai colher o resultado. E geralmente você planta uma semente e colhe um fruto. Vários frutos. Vai colher um monte de coisa errada, porque faz coisa errada. O crente não quer fazer nada errado, não quer ser mentiroso. Pode dar alguma mancada, mas não gosta de coisa errada. Você tem que ser honesto, verdadeiro, limpo de coração. Você tem que ser assim. Não rouba as coisas de ninguém, não pega as coisas de ninguém, não fala mal de ninguém. É a coisa mais difícil. Se fosse falar assim, quem fala mal dos outros, começando pela família, vai tudo para o inferno, todos nós já íamos. Começando pelas esposas e os maridos. É a pura verdade. Mas agora que eu estou em Cristo, que eu fui salvo, não há mais condenação. Agora olha o que ele fala, mudança, olha lá. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida que entrou em mim, me libertou de uma outra lei. De qual lei? A lei do Espírito da vida em Cristo, onde eu estou agora, nessa dimensão. Me livrou da lei do pecado e da morte. Então uma outra lei entrou em mim, a lei do Espírito da vida, a lei que só o Evangelho traz, o Evangelho da graça. O que ela fez em mim? Me livrou. Qual é a lei do pecado e da morte? Qual é a lei que acusava o pecado? A lei de Moisés. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou de uma outra lei, a lei do pecado e da morte. Por isso que Paulo fala em Romanos 10:4, o fim da lei é o quê? Cristo, para a justiça daquele que acredita. Para a justiça daquele que acredita. Então, não há mais condenação. Olha, a pessoa pensa assim, eu fui salvo, agora Deus disse isso para mim, se vira, hein? Se vira, se der uma mancadinha, já vou te mandar para o inferno. É assim que as pessoas pensam. Já vou riscar o seu nome do livro da vida. E Deus fica assim, É isso que as pessoas pensam. Deus te salvou e te sustenta salvo. Te sustenta salvo até o fim. Teu Pai te deu vida e mantém a tua vida até o fim. Ele me deu, me salvou e me mantém até o fim. Por isso que salvação não se perde. Agora, quem está debaixo de igreja de lei, a salvação se perde todo dia. Numa semana, a pessoa foi salva 10 vezes e perdeu a salvação 20. Verdade, porque eles pensam assim. Uma outra lei entrou em mim, eu estou em Cristo, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Já me libertou. Isso, olha, não está escrito isso aqui, porque as pessoas não entendem isso.
Não está escrito isso aqui. Por que eles não creem se está escrito? Porque estão velados, não conseguem enxergar o Evangelho. Não conseguem enxergar o Evangelho. Está em Romanos, volta um pouquinho, Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que é ser justificado? Acabou a culpa. Cristo quitou a minha dívida, limpou o meu nome, eu fui justificado. Eu sou tido por Deus como santo e justo, limpo. Não há mais condenação para mim. Cristo fez isso por mim. Então ele diz, sendo justificados gratuitamente. Olha, eu não paguei preço, eu não fiz nenhuma obra, não foi por oferta que eu dei. Não foi por nada. Olha lá, sendo justificados de graça, gratuitamente por sua graça. Mediante o que? A redenção. O que é a redenção e onde ela está? A redenção está em Cristo. O que é a redenção? Eu era escravizado pelo pecado, escravizado por tudo. Cristo veio na cruz, assinou a lei áurea, acabou a escravidão, me libertou do império das trevas. Então eu fui justificado de graça. Deus olha para mim agora e faz um decreto. Você está sem culpa, sem condenação, salvo para sempre, justificado de tudo, porque alguém assumiu o seu lugar e pagou o que você devia e limpou o teu nome. Cristo fez isso por mim. E agora eu sou redimido. Tudo que me escravizava. Olha, por isso você tem que ficar esperto com isso. Tem muitas coisas que querem nos escravizar na mente, pensamento ruim, causado por emoções ruins. Você tem que entender, e se você não enxerga isso, olha, o nosso mundo que nós vivemos é um mundo negativo, que só fala coisa ruim na tua cabeça. Liga a televisão, está falando mal do governo, tudo é negativo. Você para lá do lado do caixa no mercado, alguém está reclamando do dinheiro do governo. É um mundo de coisas ruins e negativas. É uma sociedade negativa. Só se fala trevas nesse nosso mundo. Fala a verdade. E se eu fico ouvindo tudo isso e mastigando, causa um mundo emocional totalmente destruído na minha alma. Eu fico negativo igual às informações. E, consequentemente, essas coisas negativas começam a trabalhar na minha mente, nos meus pensamentos. Eu acordo de manhã, estou bem, não tenho nada. Nesse exato momento tem gente dormindo debaixo da ponte, sem ter o café da manhã para tomar. Eu acordo com café em casa, com tudo, até com uma bananinha ali. Eu acordo negativo, amargo, assim que nem um macaco mal-humorado. Eu acordo assim. Porque essas influências, aí eu ligo lá no jornal, assisto uma novela maligna que é traição, pilantragem para todo lado, tem efeminado, tem tudo lá na novela. Aí eu engulo aquela coisa. Eu acordo no dia seguinte, traído já. Vocês entendem ou não? Guarda a tua mente das más informações, guarda a tua mente dessas novelas mentirosas. Quer assistir, você assiste, eu não proíbo nada, a cabeça é tua. Guarda a tua mente dessas coisas, não fica se alimentando desse lixo. Guarda a tua mente desses milhares de informações mentirosas que vêm direto no seu celular. Não fica vendo um monte de coisa, né? Fica vendo só tudo sobre doença. Daqui a pouco está se sentindo doente, que nem eles falam ali. Guarda a tua mente. Agora, o que você tem que fazer? O que nós lemos aqui? Qual foi o texto que nós lemos? A redenção. A redenção. Então o que você tem que fazer com as informações do Evangelho? Você tem que combater essas coisas. Combater o mundo. O mundo não pensa como o Evangelho pensa. O mundo o mundo não ama o Evangelho. Então, se eu sou um redimido de verdade, então eu tenho que andar no Evangelho. E como eu vou fazer? Cada vez que vem essas informações negativas, sentimento negativo, eu tenho que batalhar contra eles, não vão me dominar. Você acorda de manhã, já vem uma coisa ruim, se entrega. Aí vem o segundo, se entrega, não quer nem sair da cama. Porque se entrega,
O evangelho é o poder de Deus. Fala a palavra, eu sou um redimido. Enfrenta na tua cabeça as coisas ruins. Enfrenta as tuas emoções mentirosas. Enfrenta, quando é que você vai ter fé? Aí acorda. Eu vou lá para os Rivotril, para os Cetralinas. Eu vou lá, mais qual? Né? Eu vou lá para os Linas de toda a vida, os trios da vida. Aí eu tomo, fico ligado assim, ó. Eu não enfrentei. Eu fui levar a minha irmã no posto de saúde essa semana, tomar vacina de idoso. E veio uma moça simpática lá, vocês dois são idosos. Eu falei, posso fazer uma entrevista? Por que vocês estão rindo? Vocês já passaram dos 40? Já estão chegando nos 60, vocês também são. Walter, vira a câmera para a cara deles todos aí para eles aparecerem. Estão zombando, só eu sou idoso? Que coisa revoltante. Aí veio uma moça simpática. Fazer entrevista com os idosos que estavam no posto. Falei, pois não, né? Como ela foi simpática, vamos responder. Aí era separado. Primeiro foi minha irmã, depois fui eu. Aí ela fez lá umas 20 perguntas. E quando chegou na pergunta da depressão, do medo, da insegurança para o idoso, e você sente isso? Eu falei, não, eu sinto, mas eu resisto a tudo isso. Ela falou, é isso mesmo. A gente precisa pôr na cabeça dos idosos que eles não podem entregar-se para a mente idosa, que só vê doença, só vê coisa negativa, só vê o mal. E ela falou assim, nossa, eu não falei nada do evangelho para ela. Eu falei, cada coisa que vem na cabeça, resista a ela com a verdade do evangelho, com a redenção. Se Cristo me redimiu, eu sou uma pessoa redimida. Agora eu tenho que resistir. O que é exercício de fé? Eu creio numa coisa que está escrita e combato tudo aquilo que vem negar aquilo que eu acredito. Nós não somos escravos, acabou a escravidão na nossa vida. A redenção é dada de graça porque nós estamos em Cristo. Agora o que a gente faz? Nós somos lentos. A gente não exercita aquilo que acredita. Aí vou lá na igreja, é tão legal. Chega na segunda-feira, está todo negativo, engole o negativo e fica o negativo, não fala nada positivo. Fala nada do evangelho. Fala nada daquilo que está escrito. Então, a redenção é dada em Cristo. Nós estamos em Cristo, somos redimidos. Então, tudo que quer te escravizar, presta atenção. Tudo que quer tirar o teu ânimo, quer te pôr medo, seja sentimento, esse mundo negativo quer fazer você, porque esse nosso mundo é negativo. Ele quer fazer você ter névoas na tua mente, pensamento de trevas, pensamento ruim, pensamento negativo. Resiste com a verdade, impõe a palavra. Agora, se você não tem um versículo desse memorizado, não tem o que falar. Memorizou todas as receitas de bolo? Não memorizou? Todos os nomes de creme para ficar lêmbida, esticada, né? Não conhece todos os nomes, qual que é? Não vou falar, vou perder tempo com essas coisas. Eu não sei mesmo. Sabe de tudo de cor, mas quando chega um versículo que vai te dar vida, que é poder de Deus, pastor, onde está o versículo? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção. A redenção está onde, hein? Onde está a redenção? O fim do cativeiro está em Cristo. Romanos 3, 24. Veja o 6, 23. Romanos 6, 23. Olha lá. Vamos ler o 22 também para ficar firme. Agora, porém, libertados do pecado. Nós somos libertados do pecado? Fomos, é isso que está escrito. Transformados em servos de Deus. Nós somos libertados do pecado por Jesus. Transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado, o preço do pecado é morte. Mas o dom que foi dado a nós, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha lá. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E onde está a vida eterna? Em Cristo Jesus nosso Senhor, no cofre onde eu fui posto. Então, fora de Cristo não tem vida eterna. Se eu estou em Cristo, eu tenho a vida eterna. É a bênção, é o dom gratuito de Deus que Ele já me deu. Está escrito ou não?
Então vamos, Efésios agora, abra lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Olha quanta coisa que nos mostra a respeito do estar em Cristo. Efésios capítulo 1. Versículo 7, só o versículo 7. No qual em Cristo, falando sobre a redenção, no qual em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, olha lá, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Olha, a riqueza da graça foi derramada abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então eu estou em Cristo, estou nele, nós temos a redenção pelo sangue dele. Não há mais escravidão. Então, é isso que eu quero que você entenda. A nossa mente foi estragada pelo pecado e ela vive meio escura. Então, quando a gente fala que Deus já nos libertou, é uma dificuldade enorme de se chegar nessa verdade. Mas que você já foi liberto e foi redimido, foi. E essa redenção está onde, hein? Onde nós estamos, lá no cofre, indestrutível, impenetrável. Nós estamos em Cristo. Aí mesmo em Efésios, nós vemos o versículo 7. Agora, vamos ler o versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Aonde estão todas essas bênçãos? Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo que Deus tinha que nos dar, presta atenção, tudo que Deus tinha que nos dar, nos abençoar, já foi dado em Cristo. Agora eu tenho que aqui nessa vida, vivendo pela fé, descobrindo o que são essas bênçãos. O que são as bênçãos para esta vida e o que são as bênçãos futuras que eu vou ter só lá na eternidade. Eu tenho que ir aprendendo. Então ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Em qual nível? Nas regiões celestiais em... Então acredite, ande por fé. É que a gente parece criança, a gente quer um monte de doce todo dia, a gente quer que Deus muda tudo em um segundo, né? A gente quer ficar rico só fazendo uma campanha na igreja para ficar rico, não é? Nos ensinar essas coisas erradas. Mas tudo que Deus tinha que dar para você já foi dado, abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Agora o que vai acontecer? Você só vai descobrir isso na medida que no seu espírito você ir penetrando nisso. Se você não exercita a fé, não é um valente da fé realmente do evangelho, você talvez nunca entre em nada dessas bênçãos em Cristo. Vai ficar assim: tem misericórdia, oh Deus, socorre, abençoa meu filho, abençoa minha filha. Ai, faça aquela lamentação porque não conhece o evangelho, fica orando uma coisa que não é oração, é só derrota que está dentro de você. Misericórdia, ajuda, ora muito por mim, faça isso. Quando você pode orar por você e Deus te ouve, você até hoje não acredita. Então tudo que Deus tinha que nos dar. Agora, nem todos serão ricos. A maior parte do povo brasileiro não é rico. Você está entendendo? Não é rico. Pode fazer a campanha dos 318, pode dar sua casa, seu carro lá, vai ficar miserável. Pode ir lá na nação dos 318. Isso é tudo conversa fiada. Mas que Deus vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Além daquilo que você pode. Agora eu preciso enxergar isso aqui. Eu preciso enxergar isso aqui e ir entrando. E entrando. Vamos para outro texto agora. Vou pular alguns aqui. Romanos 5,17. Vamos lá, Romanos 5,17. Versículo 17. Se pela ofensa de um, que foi Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio do outro. Qual é o outro? Jesus Cristo. Então ele está dizendo, se pelo pecado de Adão trouxe a morte para todos,
Pela justiça de Cristo, agora eu vou reinar em vida. Por meio de Cristo. Em Adão entra a destruição total, o estrago. Mas através de Cristo entra a vida. Eu vou reinar em vida. Reinar em vida por meio de Cristo. Olha, eu já tive momentos angustiantes na minha vida. Angustiantes que você nem imagina. Talvez você nunca teve o que eu já passei. Mas eu aprendi isso aí. Que quando eu creio em Cristo, eu me posiciono contra as coisas. Às vezes algumas coisas vão ficar anos na minha vida. Mas se eu vou reinar em vida, eu me posicionar contra elas, e ser firme na minha alma, no meu sentimento, e ser firme na verdade do Evangelho, tem coisas que vão demorar para cair. Mas que elas vão cair no tempo de Deus. Deus vai deixar eu passar um período de perseverança duro. Sem ver nada, sem sentir nada, e pouco importa sentir e ver, isso aí não é fé. Mas se você acredita que você vai reinar em vida, você vai suportar coisas que outras pessoas nunca suportarão. Você vai triunfar sobre lutas e dificuldades que quem não entende isso nunca triunfarão, vão entregar os pontos antes. Você vai passar por situações e você vai derrubar obstáculos que você jamais imaginaria. Por quê? Porque agora nós vamos reinar em vida através de quem? Através de Cristo. Reinarão em vida através de Cristo. Acredita ou não? Filipenses 4, vamos lá, Filipenses 4. O versículo é 19, mas eu vou ler desde o versículo 10, tá? Olha, isso aqui Paulo está falando sobre a ajuda que ele recebeu dos filipenses. Então, leia isso com atenção, você que tem dificuldade de oferta, de ajudar, sabe, de contribuir com alguma coisa. Olha aqui Paulo fala no versículo 10, Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Então Paulo passou pobreza? Passou, olha aqui, ó, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo chegou num ponto que, tendo ou não tendo, Paulo era uma pessoa contente, ele não era afetado porque faltava alguma coisa, ele não caía em depressão porque faltava alguma coisa, ele vivia contente tendo e não tendo. Tá lá, ele fala assim, ó, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, lá, ele teve fartura, como de fome. Ele teve fartura e teve fome. Assim, de abundância, ele teve em abundância, ele também chegou a períodos da vida dele que ele tinha em escassez. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, lá no comecinho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Para aí, o que Paulo está dizendo? Que os filipenses se associaram ao apóstolo Paulo em mandar ofertas, em ajudá-lo financeiramente na obra dele. Paulo estava contente de saber que eles tinham um coração generoso, não eram mesquinhos. Aí ele fala, versículo 16 de novo, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo. Paulo não estava atrás do dinheiro de ninguém. Aí ele diz, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha lá, recebi tudo e tenho em abundância. Ele recebeu a oferta deles. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora ele vai dar a palavra de quem está em Cristo e tem um coração generoso. Olha lá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo. Aonde nós estamos em Cristo? Lá no cofre. Há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. E eu tenho experiência disso. Eu já teve períodos que nós tivemos mais, teve períodos que nós não tivemos nada, menos que nada. Mas em tudo aquilo que eu passei pessoalmente, nunca eu cheguei um dia de manhã e falei assim, olha, hoje eu não tenho nem um pedaço de pão para comer. Olha que eu já passei aperto. Nunca. Por quê? Porque Deus em Cristo há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Ele não está dizendo que você vai ficar milionário, não é isso. Mas que ele vai, você é alguém generoso, divide o que você tem com a obra de Deus. Então Deus é encarregado de suprir cada uma das suas necessidades. Ele vai cuidar de você, acredita ou não? Porque você está em Cristo e Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. Sim ou não? Você acredita mesmo nisso? Pode acreditar, meus irmãos. Pode acreditar. E Efésios agora, volta lá, Efésios capítulo 2. Volta um pouquinho, né? Já está em Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, como nós estávamos mortos, o que ele fez? Nos deu vida. Como que ele nos dá vida? Juntamente com Cristo, em Cristo. Porque pela graça sois salvos. Agora presta atenção nisso. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então cada um de nós que está aqui, fomos ressuscitados. Ressuscitados onde? No nosso espírito, lá dentro, no homem interior. Acordou aí dentro. Você já entendeu o evangelho? Foi ressuscitado. E onde é que nós estamos assentados? Isso é a posição da igreja, a autoridade da igreja. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo poder, de todo domínio, de tudo. Você acredita nisso? Por isso que você não deve ter medo de nada. Nós estamos assentados numa posição máxima de autoridade em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. Não fomos gerados em Cristo. Não estamos no cofre. E nessa posição nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Acredita nisso. Enfrente a vida com esse pensamento. Enfrente os teus temores com esse pensamento. Não é? Chega desse evangelho que põe a gente para baixo, escraviza, toda hora o diabo está na tua vida, toda hora é um espírito de medo, espírito disso, um monte de espíritos na vida do crente. Isso é mentira, isso não é o evangelho. Por quê? Porque nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Agora olha nesse capítulo 1 aqui, ó, a partir do versículo 19, Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora olha lá, se você está sentado com ele nos lugares celestiais, então você está acima disso aqui que eu vou ler, ó. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ué, se todo principado, potestade, poder, domínio, nome do presente século e do vindouro, se tudo está debaixo dos pés dele, então está debaixo dos nossos, porque nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então não tenha medo, acredite nisso, seja isso o teu pão. A gente canta assim, esse é meu respirar. Qual é o respirar? E a gente diz, o teu Santo Espírito vivendo em mim. Qual é o nosso pão? O nosso pão é a palavra de Deus. Acredite nisso, viva isso. Todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Você acredita nisso? Hã? Por quê? Porque nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Alguém vai olhar para mim e falar assim,
ele se sente, ele não entendeu o evangelho ainda, ele vai olhar e falar assim, não acredito nisso não, olha o problema ali, olha aquela coisa ali, ele cai na incredulidade, não, isso não é verdadeiro, mas se está escrito é verdade. Talvez não foi aberto para você viver 100% isso, mas que isso aqui é verdade infalível é. E vamos voltar ao texto inicial, onde começamos. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Paulo tem todo esse entendimento, e ele diz, ele agradece, imagine aquele apóstolo que foi até o terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis, ele diz, graças porém a Deus, né? Eu não estou vendo um apóstolo assim, graças a Deus, né? Não, eu estou vendo um apóstolo que deve ter levantado as mãos assim, com júbilo, com alegria, com fervor, graças porém a Deus. Ele sabe o que é estar em Cristo, ele diz, que em Cristo, no cofre onde estamos, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o quê? A fragrância, o perfume do seu conhecimento. Como é isso, pastor? Então quem tem conhecimento do evangelho tem um perfume. Então quando você fala do evangelho, é o perfume de Deus que está em Cristo, é a fragrância. Entende isso não? Sai um cheiro bom naquilo que você fala. É a fragrância do seu conhecimento. Quando alguém fala da verdade do evangelho da graça de Deus, é o bom perfume de Cristo, é a boa notícia, cai bem, faz bem, liberta as pessoas. Então ele diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre. E por meio de nós manifesta em todo lugar o bom perfume, a fragrância do seu conhecimento. Aí ele diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Olha, qual é o cheiro dos que se perdem? Para com esses, cheiros de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida. Você tem aroma de vida para a vida. Quem é suficiente para estas coisas? Aí Paulo fala, porque nós não estamos como tantos outros fazendo o que com a palavra de Deus? Olha lá, mercadejando, fazendo mercado com a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus a troco de coisas oradas, mercadejando, vendendo produtos que é a palavra de Deus em forma de promessas para as pessoas. Não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, olha lá, onde nós estamos em Cristo, é que falamos a verdade, na presença de Deus, com sinceridade. Isso vem de onde? Vem sinceridade da parte do próprio Deus. Então presta atenção, ninguém pode ser um pregador de Deus se não for sincero naquilo que prega, que ensina. Tem que ser sincero. Se o pregador tem segunda intenção, ele fala uma coisa para obter outra, ele é mentiroso, ele é falso, ele não é verdadeiro. Ele tem que ser sincero, não perfeito, porque ele fala em muitas coisas. Mas quando ele pronuncia e prega a palavra de Deus, tem que haver sinceridade da parte do próprio Deus. Tem que ser como está escrito, sem querer tirar partido ou vantagem de quem quer que seja na igreja. Então Paulo fala, com sinceridade da parte do próprio Deus. Então aquilo que Paulo pregava e ensinava era aquilo que trazia uma sinceridade que vinha da parte do próprio Deus. Então, graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Você vai vencer tudo, vai triunfar. Não confie nesses medos, nessas emoções mentirosas. Não confie. Quantos anos isso te escraviza? E você volta para o passado, aquela calor que te dava e te afundava, ainda te domina. Você nunca reagiu com força contra essas coisas. Eu não vou falar hoje é o dia, não. O dia de entender essa verdade e começar a reagir. Fala assim, amém.